povo amado de Deus e da verdade, tudo bem? Boa tarde, aqui é o pastor Efraim Melo e hoje nós estamos na última lição desse trimestre, né? Estamos aí a estudar lições de fé de Josué, né? Estamos aí na última lição deste trimestre, na lição de número 13, né? Escolha hoje o nome da lição, né? Lição de número 13, né? E já te digo uma coisa, não vai terminar por aqui não, tá? O estudo da lição continua, tá bom? Ano que vem nós vamos estudar unindo o céu e a terra. Nós vamos ver Cristo em dois livros preciosos, em Colossenses e Filipenses, ok? E para quem conseguir ver, aqui perto da cruz, aqui, ó, onde está o meu dedo, né, está a palavra Cristo, né? Então vai ser uma lição muito poderosa, uma lição para nós aprendermos aí sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? Vamos estudar Cristologia no próximo trimestre, né? Cristologia. Então, a gente vai aprender muito sobre a pessoa de Cristo Jesus no próximo ano. Deus quiser começar o ano com o pé direito, né? Conhecendo aí a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Mas por hora vamos ficar com a lição aqui deste ano, né? Vamos estudar aí a lição, né? A última lição, né? E vamos ver, né? A recapitular a lição, passar a lição, né? Aqui a lição desse trimestre nos diz sobre a permanência do povo, né? A saída do povo de Israel, né? No Êxodo, né? No livro de Êxodo, na Bíblia, né? E aqui nós estudamos aí já o povo de Israel na Terra Prometida, né? Então, o povo aqui já está na Terra Prometida, né? E eu estive a estudar aqui a lição, né? E a lição ela é bem interessante, porque tem bastante similaridade com o discurso de Moisés em Deuteronômio, né? No livro de Deuteronômio. Né? Deuteronômio possui 4 discursos, né? 2 no começo e 2 no final, e o livro de Josué possui 2 que estão nos últimos capítulos, 23, que vimos na lição da semana passada, e 24, que estamos a ver hoje, a partir de hoje, a partir dos próximos minutos, né? E ali então, Josué, de igual forma como Moisés, estavam já idosos, mas precisavam aí renovar o pacto, a aliança do povo para com Deus, né? Então foi bem necessário que Moisés fizesse o chamado ao povo, né, durante a passagem dele pelo deserto, e foi também necessário e importante que Josué também chamasse o povo à unidade, já em terra prometida, né? Já estavam habitando em terra prometida, já estavam morando, já estavam bem estabelecidos, né? Mas precisava de chamar o povo à unidade, chamar o povo à santificação, chamar o povo à comunhão, à consagração, chamar o povo à fidelidade. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, né?
Na lição de domingo, né, nós percebemos que onde eles estavam foi um lugar muito abençoado. Por quê? Porque eles estavam em Siquém. E quem estava em Siquém? Abraão esteve em Siquém. Né? Quando ele recebeu a promessa de Deus, né, em Gênesis 12, Gênesis 15, né, de que ele seria pai de uma grande nação, ele construiu um altar em Siquém. Esse construir um altar em Siquém era habitual dos patriarcas, de onde eles passassem, por onde eles passassem, eles tinham de erguer um altar. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, e assim foi com Jacó, lá em Betel, em Gênesis 35. Todos eles ergueram um altar ao Senhor. E na geração de Josué, eles estavam ali em Siquém, né? E eles foram tomados por esta nostalgia, né? Por mais que eles não conhecessem Abraão, Isaac e Jacó, né? Pessoalmente, digo eu, né? Mas a história desses três homens poderosos, né? Desses três servos de Deus em diferentes etapas da vida, né? Conectavam aquela geração de Moisés ao passado, conectavam aquela geração de Josué ao passado, né? Conectavam aquela geração de Josué à geração de José do Egito. Então há uma íntima relação do povo já estabelecido na terra com os três patriarcas em diferentes etapas de sua vida. Então o povo estava ali, naquele lugar que, nostalgicamente falando, eles se recordavam do passado, das histórias do passado, né? Das promessas que Deus havia feito no passado, né? E eles então foram tomados pela santificação, pela consagração, para eles terem um momento de comunhão, um momento de se voltar para o Deus dos patriarcas que estavam já mortos, né? E é interessante que o corpo de Moisés, em algum momento dessa lição ou da história de Josué, eles foram enterrados na terra prometida. Né? Os ossos de José, juntamente com de Josué e de Eleazar, foram enterrados em terra prometida. Então aí nós vemos que há uma semelhança fortíssima entre aquela geração que estava na terra prometida e a geração passada, né? Que não estava mais entre eles, né? O chamado de Josué agora para que o povo pudesse ser consagrado ia na seguinte direção: para que o povo pudesse ser sincero e para que o povo pudesse ser verdadeiro, né? Porque isso de fato é o que agrada a Deus, ser sincero e verdadeiro. E é o que eles precisavam naquele momento. Por quê? Porque eles estavam tomando posse da terra, né? Já estavam tomando posse da terra, né? Mas eles precisavam manter a lealdade para com Deus, né? E aí é que está o ponto central, né? Porque a verdade ela demanda de constância, né? De ser constante, de fidelidade.
Então Josué estava chamando o povo para a unidade e chamando o povo para a verdade, né? Para que eles seguissem a Deus em sinceridade e em verdade, como nos diz aí a lição de segunda-feira, né? Então veja, a palavra verdade no original hebraico é a mesma utilizada com a história de Jacó, para com a história de Jó, Jó capítulo 1, verso 1, né? Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa palavra íntegro também, no original hebraico, é traduzida por verdade, né? Determinados contextos, né? Fidelidade, né? Constante, né? Não é algo móvel, né? Que se adapta, mas sim é firme como uma rocha, né? Firme como uma rocha. Então, esse era o propósito de Deus para o povo de Israel, e isso estava sendo comunicado por meio de Josué, certo? Por meio de Josué. Então, eles precisavam que o povo tivesse temor a Deus, continuasse a ter temor, ter o respeito para com Deus, né? E nós vamos ver os pontos centrais desse temor, desse respeito. Tem dois aspectos desse temor que vimos na semana passada, mas que são reiterados por, por Josué novamente em em seu último discurso, né? Então vamos lá. E aqui então, nesse último discurso, Josué apela ao povo para que eles pudessem andar nos caminhos de Deus com sinceridade, com verdade, mas também ele apela ao livre arbítrio. Eu vou ler aqui dois capítulos desse capítulo emblemático, né, de Josué 24, que é o último, né, e que ressalta muito bem isso, o aspecto da liberdade, o aspecto da escolha, né, que é o que vai acontecer com o povo de Israel, né, nos anos seguintes. Olha só, Josué 24, para quem quiser acompanhar, né? Josué 24, verso 14 e 15. Olha só. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Olha aí a palavra, né? A palavra no original hebraico. Integridade, fidelidade, né? E aí, ó, com integridade e com fidelidade, né? São duas palavras aí. No hebraico, uma palavra pode significar muitas coisas, né? E aqui então vemos a realidade disso, né? A integridade com fidelidade, né? Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué está colocando aqui em pratos limpos, em panos limpos, como a gente diz, né, no Brasil, né, pratos limpos, a liberdade. Se aquele povo que passou, por exemplo, pela infidelidade de Acã,
né, quisesse continuar na infidelidade, tudo bem. Se aquele povo que participou ali da balbúrdia em Baal Peor e para eles estivessem tudo bem. Mas para Josué e sua família, eles serviriam ao Senhor, né? E assim devemos ser nós hoje. Se para alguma coisa de nossa vida outras pessoas tomarem a decisão por livre vontade, perfeito, tudo bem. Eles devem ser respeitados na sua liberdade, né? Na sua maneira de pensar, enfim, naquilo que ele quer escolher fazer, né? Mas como Josué, eu e você somos chamados a sermos fiéis para o nosso Deus. Dentro de nossas condições, dentro de nossas possibilidades, somos chamados a sermos fiéis para com Deus, né? Então, nós precisamos ter essa liberdade, ok? Né? De escolher a quem servir, né? Quem será o nosso Senhor, né? Quem será o nosso soberano? Quem será? Se é Satanás ou se é Deus, né? Assim Josué então falou ao povo, né? Vamos lá então para os dois perigos daquela nação. Nós já vimos semana passada, mas vale a pena ressaltar aqui, né? Um dos perigos é a idolatria, né? O pecado da idolatria, ele nasce de alguma ausência, né? Ou seja, por exemplo, o povo se sentiu ausente de Deus quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, né? O povo se viu ausente de Deus e, como resultado disso, como consequência dessa ausência, eles construíram para si um bezerro de ouro, né? Então a idolatria nasce muito da ausência de alguma coisa em nossa vida, né? Então perceba que a idolatria nasce de uma ausência. A ausência, olha só, é forte o que eu vou dizer. A ausência é mãe da idolatria. Estás a ver? A ausência é mãe da idolatria. Se está faltando Deus em sua casa, é porque você já colocou outros deuses na sua casa e você não percebeu, ok? Então, o perigo da idolatria se chama ausência. Assim foi com o povo de Israel. Eles se sentiram ausentes de Deus quando Moisés subiu ao monte e, como consequência, eles fabricaram para si um bezerro de ouro. E aí a idolatria já estava instalada em Israel, né? E agora, novamente, aqui, Josué ele reitera esse perigo da idolatria, né? Ele não deseja que já o povo em terra firme, né? Em terra conquistada, que eles se percam no meio da idolatria, né? E um outro perigo também que vimos a semana passada é o perigo do casamento com é, pessoas de outros povos, né? A não ser Israel, né? Então nós vemos aí até o apóstolo Paulo, ele nos admoesta, ele dá-nos conselho, né, no Novo Testamento, em Coríntios, sobre julgo desigual. Isso devia ser evitado pelo povo de Israel
E isso deve ser evitado por nós hoje, porque grandes males poderiam ser evitados se nós soubéssemos escolher pessoas de nossa que tenham a mesma, que tenham o mesmo princípio, os mesmos valores, as mesmas ideias, os mesmos caminhos, o mesmo direcionamento, né? Então, muito evitariam-se os problemas caso esta advertência de Paulo, né, de Deus na verdade, né, mas quem escreveu este princípio foi o apóstolo Paulo, né. Então, muito dos problemas seriam evitados caso nós, de modo geral, né, nos atentássemos a esse detalhe, né? Assim como Josué se atentou para a idolatria e para a, o julgo desigual, porque já havia naqueles dias, né, nos dias de Moisés, nos dias de Josué, já havia isso. Mas para minimizar isso, o Senhor já estabeleceu o perigo da idolatria e o perigo de casamento com mulheres de outros povos ou homens de outros povos aqui no contexto da lição. E para nós também nos dias de hoje, né? Isso é um princípio atemporal e nós precisamos tomar nota disso, né? Nós precisamos tomar conhecimento disso, né? Vamos aí então, estamos a caminhar para o finalmente, estamos aí na quinta-feira, acabar bem, né? Então aqui nós precisamos, não é porque Israel estava em um local adequado que a guarda deveria ser baixada, né? Muito pelo contrário. Quando nós estamos bem instalados, né, a guarda deve ser continuamente alta, né, para que para que nós possamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo, que é nada mais, nada menos a proposta de Jesus para nós, para mim e para ti, que somos seguidores dele, né, de Jesus Cristo. Então, assim, com Israel não foi diferente e com a Igreja de Deus também não é diferente, né? Porque se nós não levarmos os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que acreditamos para as outras pessoas, nós morreremos com esta mensagem, né? E Israel também da mesma forma, né? Ou seja, Israel, se eles não passassem adiante conhecimento de Abraão, de Isaac e de Jacó para a geração de Moisés, para a geração de Josué, para a geração de Samuel, para a geração de Davi e para a geração de Salomão, Israel acabava, entende? Então, ou seja, a igreja, ou seja, nós, eu e você e eu, né, que somos membros do corpo de Cristo, se não divulgarmos, se não espalharmos as boas novas, a igreja sempre estará a uma geração da sua extinção. Forte, né? Por quê? Porque nós precisamos preparar a geração que virá. E a geração que virá precisa preparar a próxima geração. E assim sucessivamente, para que a mensagem sempre esteja permeando a vida das pessoas, né? Então, assim, como eu falei, volto a dizer, né? Israel estava num bom lugar? Estava. Israel conseguiu aquilo
que Deus tinha para eles, sim, conseguiu. Mas não é porque Deus conseguiu aquilo que eles queriam, né, para eles, que Deus deu por meio de sua graça, né, que agora eles deveriam baixar a guarda e fazer o que bem quisesse com a sua mente, né? Não. O propósito é Josué, ele chama o povo à unidade, Josué chama o povo à fidelidade, Josué chama o povo à integridade, para que a fidelidade, a integridade e a lealdade façam parte da vida daquela nação. E não só, mas da vida dos filhos daquela nação, né? Dos netos daquela nação, dos bisnetos daquela nação, entende? Então, assim, foi preciso esse último discurso para dar um toque final ao convite, ao apelo de Josué àqueles israelitas que foram aí a segunda geração, né? Morreu a geração de Moisés e a de Josué agora então se torna a segunda geração. E eles aí então precisam que Deus os abençoe, mas Deus irá abençoar aqueles que forem fiéis a eles, aqueles que agirem com integridade de coração, né? Então, assim, fica muitas perguntas, né? Israel será fiel ao Senhor? As próximas gerações é que dirá, né? Será capaz de continuar a tarefa inacabada de possuir a terra, né? Porque eles apenas tinham possuído uma parte da terra, né? Conseguiriam então agarrar-se a Yahvé, a Jeová, e afastar todos os ídolos de si? Uma pergunta, né? Uma geração sob o comando de Josué foi fiel ao Senhor, mas será que a geração seguinte manterá a direção espiritual que foi traçada pelo seu grande líder? São algumas perguntas que estavam na cabeça do povo e que precisavam de respostas, né? E assim então é conosco hoje. Será que o meu filho será fiel ao Senhor? Será que o meu neto será fiel ao Senhor? Será que minha esposa, minha namorada, minha noiva será fiel ao Senhor? Será que a igreja que eu estou, que eu congrego, é fiel ao Senhor? Né? Então nós precisamos aí parar e repensar nestas perguntas e depois então com muita oração, com muita humildade, manifestar interesse para com Deus, de por meio da graça de Deus responder a essas perguntas, né? Porque essas perguntas são muito pertinentes, são muito necessárias, né? Não só a pergunta, mas sim também a resposta. E a resposta é que fará toda a nossa diferença no futuro, né? A resposta a estas e outras perguntas mais, né, fará diferença em nossa vida com Deus, né? Foi um prazer estudar a lição com cada um de vocês durante todo esse trimestre, né? Durante outubro, novembro e dezembro. Foi um prazerzaço passar tempo com vocês, né? Espalhando a palavra de Deus com minha família aqui, né? E agora marchamos aí para o próximo trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março estaremos a estudar unindo o céu e a terra,
Vamos estudar sobre Cristo em Filipenses e em Colossenses. A Cristologia, vamos estudar uma matéria que nós estudamos no seminário, que pagamos 6 meses para estudar a matéria de Cristologia. Nós teremos ela em 3 meses de pura bênção, de pura unção e de muita sabedoria dos altos céus para mim e para você também que é membro aqui da família Melo, Dia a Dia com Deus, tá bom? Então, siga-nos, não deixe de compartilhar este conteúdo, não deixe de dar o like nesse conteúdo e também não deixe de se inscrever para continuar acompanhando esta próxima série, tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe.